assuntos ainda que faltavam a gente comentar. Carência medicamentosa talvez seja um dos mais importantes, né? Porque tem uma relação direta entre o uso ou não de fármacos e a gente poder ou não aproveitar os alimentos, né? Então, tanto carne, leite, ovos, então, os alimentos de origem animal. Tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E depois eu vou apresentar para vocês algumas zoonoses. Vamos falar um pouquinho sobre zoonoses, principalmente aquelas que dizem respeito aos animais de produção. Eu selecionei algumas, não todas, né, mas que fazem parte dos programas de controle e erradicação no Brasil. Tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a questão da carência medicamentosa, né? Então, toda vez que a gente pensar em a utilização de um medicamento em algum animal, tem que se pensar primeiro qual é o tempo necessário para poder utilizar esses alimentos produzidos por esses animais entre o período em que ele foi medicado e até que não haja mais nenhum tipo de resíduo desse alimento no animal ou nos seus produtos. Tá? Então, bem como diz o conceito, né, intervalo de tempo entre a aplicação e poder utilizar, então, um produto de origem animal. Tá? Sempre que se fala no uso de um medicamento, principalmente tendo em vista a questão da carência, se trabalha também com o limite máximo de resíduo. O que significa? Um animal medicado, por mais que decorra tempo, ainda pode existir algum tipo de resíduo do medicamento que foi utilizado nesse animal nos seus produtos, né? Mas em concentrações tão baixas ou tão pequenas que não vão trazer riscos à saúde humana. Então, esse limite máximo seria aquele valor ou aquela concentração do produto, medicamento ou dos seus metabólitos que ainda vão permanecer nos alimentos de origem animal, mas que são permitidos por lei. Então, que não vão trazer nenhum risco à saúde do consumidor, tá? De acordo com o mapa, né, então, os resíduos de produtos veterinários, então, são ou a substância que foi utilizada no animal, seus metabólitos, né, todos os resultados de conversões ou reações dessas substâncias que foram aplicadas no animal, ainda assim, impurezas que permanecem em qualquer porção comestível, né, quando o animal é tratado. Se a gente pensar bem, um medicamento, ele nunca é um medicamento em si só o princípio ativo. Ele sempre existe algo mais, ou para deixar ele estável, ou para viabilizar a sua aplicação intramuscular, ou endovenosa, ou subcutânea. Ele sempre está diluído em algum outro produto, né? Esses produtos ou essas diluições é que podem também permanecer no animal. Muitas vezes o produto em si, o fármaco, o princípio ativo é eliminado, mas o que estava junto com o fármaco, né, para fazer a possibilidade dele ser, então, inoculado no animal, é o que permanece no animal. E esses produtos também podem ser considerados resíduos. Tá? Existe uma possibilidade, ou vamos dizer assim, uma forma de estimar qual seria esse período de carência para cada espécie animal e para cada grupo de medicamentos. Tá? Isso é feito por uma fórmula matemática, são modelos de regressão, e essa rosa que aparece aqui é uma dissertação de mestrado justamente mostrando o cálculo de vários períodos de carência para alimentos, né, para fármacos de origem utilizados em animais nos alimentos de origem animal. Tá? É um processo estatístico bastante complexo, né? E é a partir desses ajustes, desses modelos, dessa estatística aplicada aos medicamentos, que o Ministério da Agricultura, então, estabelece os limites máximos e os períodos de carência para cada produto que é permitido o uso no Brasil. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como se faz uma estimativa de período, né? Então, de um modo geral, são vários animais, e cada bolinha desse aqui é um animal que é medicado, é utilizado o produto, né? Se mensura esse produto ou seus metabólitos ao longo do tempo em cada um desses animais, né? E a concentração que é encontrada. Então, com o passar do tempo, deverá existir uma redução dessa concentração, né? Porque, que eu já tinha comentado com vocês, quando a gente tem uma aplicação de uma medicação de 6 em 6 horas, 12 em 12, 24 em 24, significa que esse período de aplicação
seria para manter o nível, né? Manter a concentração no organismo do animal sempre igual, né? Para que não haja queda. Quando se interrompe a aplicação do medicamento, ele começa então a ser eliminado na forma de metabólitos ou ele próprio, né? E a sua redução no organismo então reduz. Esse estabelecimento de limites ou valores, né, ou tempo que é encontrado entre a redução da concentração e o tempo em dias é que vai determinar qual é o valor. Então, o limite máximo aqui desse produto é de 30 miligramas, que está estabelecido que seria um resíduo ainda seguro para quem consumir esse alimento, né? E para que ele chegue nessa concentração, tem que decorrer pelo menos aqui são em torno de 27, 28 dias, tá? Aqui ficou 27,31 e como não existe dia quebrado, né, fica em torno de, então, 28 dias de carência. Isso significa, um animal tratado, a partir do último dia que ele recebeu o medicamento, serão contados 28 dias para que se possa utilizar o produto desse animal, ou que ele vá para o abate. Então, vocês pensam assim, o uso racional, quando a gente fala de uso racional de medicamentos, tem uma relação direta com esse período de carência. Se eu tiver animais leiteiros, em que eu tenho que ficar praticamente um mês sem ordenhar uma vaca, isso tem um custo absurdo para o produtor, né? Então, a escolha do produto a ser utilizado, não só ela tem que ser efetiva para a enfermidade ou para que ela está sendo utilizada naquele animal, mas ela também tem que ser segura a ponto de poder ser desse produto, desse alimento, poder ser utilizado como alimento sem causar prejuízo, tá? Sem causar risco. Existem vários medicamentos aqui, a gente pensando não só os medicamentos que são utilizados na produção animal, mas da mesma forma se calcula em relação ao uso em alimentos, né? Por exemplo, em produção de grãos, né? Em lavouras, quanto tempo seria necessário decorrer entre a aplicação de um produto e posteriormente poder fazer a colheita desse produto ou desse grão para ser utilizado na alimentação humana. Tá? Então, é mais ou menos o mesmo processo. Quem determina, de um modo geral, a nível mundial, esses limites máximos, né, é o Códex Alimentares. O Códex ele é um compilado pela OMS e pela FAO, né, que tem vários estudos e vários resultados, vamos dizer assim, que chegam a então estabelecer esses limites. Vocês vão conversar um pouquinho mais sobre o Códex Alimentares na disciplina de inocuidade com a professora Andréa, que tem uma relação direta com a inocuidade dos alimentos, cuidado com os alimentos, tá? Dependendo do produto químico, né? Tanto então da forma como ele é administrado, seu princípio ativo, né? E a quantidade que ele vai estar presente no alimento, isso pode ou não estar relacionado a uma questão de toxicidade para os humanos. Tá? Então, por isso que se estabelece esses limites. No Codex, ele está disponível, né? Aqui eu botei para vocês o site, ele está disponível na FAO, né? Para dar uma visualizada. Mas ele aparece em todas as informações a respeito de resistência antimicrobiana, quais são os contaminantes, né? A presença ou não de pesticidas, tá? Então, assim, quando a gente está falando em toxicidade ou em uso de medicamentos, né? O Códex apresenta um compilado dessas informações. Além da FAO e da OMS, a gente ainda tem critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, tá? E também pelo Ministério da Saúde, tá? Algumas vezes a gente vai encontrar no Ministério da Agricultura informações a respeito desses limites ou dos tipos de resíduos, e algumas vezes a gente vai encontrar no Ministério da Saúde porque tem uma relação direta com a saúde humana. Pensando então no uso de medicamentos em veterinária, então o uso de medicamentos em animais de produção, tá? Para se estabelecer esse período de carência, ou determinar esse período, e se ele não for obedecido, a gente tem risco de a saúde pública pela questão de toxicidade, vai ter um impacto econômico, porque
muitas vezes produtos exportados, eles são avaliados no país para onde ele é exportado, e às vezes esse país tem um limite de tolerância inferior àquilo que está descrito no Códex ou no país que está exportando. Às vezes a gente, por exemplo, manda para a Europa um produto que teria um limite máximo de medicamento ou de metabólitos permitido no Brasil, mas o país que está fazendo a importação não permite um valor tão alto, ele quer menos. Então, estabelecer esses períodos de carência também tem uma relação com o destino daquele produto. Ele vai ser mantido no Brasil ou ele vai para exportação? Se ele for para exportação, a gente precisa conhecer quais são a legislação, quais são as normas do país importador. E além disso, se a gente pensar que todo medicamento ele vai ser eliminado pela urina e pelas fezes, existe a questão do risco ambiental, tá? E não só na eliminação pelas fezes e urina, né? Mas quando a gente estava falando dos banhos de imersão, banhos de aspersão, então são vários medicamentos que são utilizados na produção animal e que eles têm o ambiente como destino final, né? Não só o animal, mas muito do medicamento acaba no ambiente de um modo geral, tá? Existe no Brasil um Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes, né? Esse programa, ele estabelece alguns laboratórios de referência, que são aqueles que periodicamente fazem análise ou determinação de resíduos em alimentos, tá? Então, quando existe uma carga, um material que vai ser exportado, ele passa por esses laboratórios de referência. Esses laboratórios normalmente são do Lanagro, né? Então, do próprio Ministério, para determinar se existe ou não, então, algum tipo de contaminante, algum tipo de resíduo nesse alimento, tá? Desta forma, esse programa em si, o que ele busca, a razão dele existir, é para garantir inocuidade, né? Então, aqui, tanto em alimentos de origem animal como vegetal, como eu falar para vocês a questão dos grãos, né, principalmente, e estabelecer ou determinar, né, quais são os resíduos veterinários, de drogas veterinárias, que podem se tornar um contaminante ambiental, né, que podem ser observados ou encontrados no ambiente. Vamos pensar assim, mesmo que o animal esteja abaixo do limite máximo tolerado para aquele medicamento, ele ainda assim ele pode estar no meio ambiente. Então, a questão é tanto olhar como inocuidade do alimento, né, a questão do animal ou do vegetal, mas principalmente a questão ambiental. Isso tem uma relação direta com todos os protocolos e reuniões que têm acontecido ao longo do tempo em relação à determinação de qualidade ambiental, busca por sustentabilidade, né? Então, existe hoje um consenso, mas assim, por grande parte dos países, em que não se deve pensar ou olhar um sistema de produção ou um alimento isoladamente, né? Ele tem que ser olhado, ser observado dentro do seu contexto. Então, por isso que a gente fala em cadeia de produção de alimentos, né? Tanto desde os insumos que são produzidos, que impactos eles podem ou não causar, se eles podem ou não ter algum tipo de resíduo que vá ser levado até a produção animal ou causar algum impacto na produção, durante a produção animal, né? O que é gerado, o que é produzido, de que forma é gerado e produzido, e se isso causa ou não impacto à produção, ao ambiente como um todo, e principalmente à população humana. De um modo geral, quando a gente fala em impacto ambiental, a gente está pensando principalmente em qualidade da água, né? E na questão de qualidade do ar, né? Com efeito estufa, e principalmente quando a gente fala em água, então, não só disponibilidade, volume disponível de água, mas também a qualidade dessa água. Então, vocês começam a pensar assim, os programas que são estabelecidos no Brasil, hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles são muito mais holísticos, né? Eles têm objetivos maiores do que simplesmente algo muito focal, né? Eles não focam em uma observação só, e sim em todo um processo, tá? No caso, quando a gente fala em produção animal, no processo produtivo de um modo geral, desde os insumos para a produção animal até esse alimento chegar no consumidor e de que forma o consumidor vai utilizar esse alimento e posteriormente se desfazer, vamos pensar assim, ou dar destinação final aos seus resíduos, tá?
Esse aqui foi pequenininho, mas existe um trabalho interessante a respeito dos resíduos, né? Os limites máximos, então, de resíduos para leite e ovos, né? Vamos ver se vai ficar difícil de conseguir ver, mas principalmente antimicrobianos, tá? Então, aqui tem os beta-lactâmicos, as tetraciclinas, macrolídeos, aminoglicosídeos, então, todos os grupos de antimicrobianos, né? E depois, então, aparecem as drogas antiparasitárias. Tem mais uma página, depois aqui estão só as avermectinas e o benzimidazol, né? Mas a respeito de quantos miligramas por litro, né? Ou miligramas por quilo, no caso de ovos, seriam tolerados de cada um desses produtos, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, um produto que nem a ampicilina, que precisa, o limite tolerado é baixo, né, em termos de miligrama, isso pode significar ou que a dose utilizada no animal é pequena, ou que o tempo de carência é bastante grande, né, para atingir esse volume tão baixo, essa concentração tão baixa. Quando a gente fala, então, em relação à observação desses resíduos nos alimentos, tá? Então, pensando na quantificação desses resíduos, tá? Então, quanto do resíduo tem, e principalmente qual o tipo de resíduo, né? Se ele é um resíduo aceitável, ou sim ou não. Se ele não for um resíduo aceitável, ele é condenado, né? Aquele alimento é condenado. Se for um resíduo aceitável, é necessário fazer a quantificação e verificar se está acima do limite e condenar o produto, ou se ele ainda está dentro ou abaixo do limite permitido para poder liberar a sua utilização, tá? Então, quando a gente fala naqueles laboratórios que fazem a determinação de presença de resíduos em alimentos, é exatamente isso, né? Verifica se tem ou não e, posteriormente, quanto tem. Nas recepções de laticínios, né? Sempre uma amostra do leite vai para o laboratório para ser analisado, e no próprio laticínio existe uma forma bastante simples de verificar se tem ou não tem resíduo de antibiótico, né? Então, de antimicrobiano. Se tiver, é um produto que ele muda a coloração, né? Ele determina que tem resíduo de antimicrobiano. Se tiver resíduo de antimicrobiano, esse material, então, tem que ser verificado qual a quantidade e qual é o tipo de resíduo, tá? Porque esse reagente do laboratório, ele abrange uma quantidade bem grande de produtos, né? Então, de princípios ativos, tá? E esse material, então, esse leite, ele tem que ficar, vamos dizer assim, em quarentena, né? Até sair o resultado, então, se ele vai ser liberado ou se ele vai ser condenado. Claro que isso aqui vai levar um tempo, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, a carne. O animal foi abatido, essa carne vai ficar refrigerada durante um bom tempo até que se tenha esse resultado, tá? A mesma coisa em relação ao leite, ele vai ser processado, mas todo o resultado deste processamento tem que ficar aguardando para poder ser liberado, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, há uns anos atrás, a gente teve problema com ovos de codorna, que foi identificado contaminantes nos ovos de codorna, e aquela partida, então, que foi identificado o produto, toda ela foi recolhida dos supermercados. E esse problema, na verdade, ele se deu não porque foi feita vamos pensar assim, uma fiscalização a respeito do produto, né, na quantificação normal, e sim porque algumas pessoas consumiram esse produto e tiveram problemas. E um dos problemas presentes é que daí a vigilância sanitária foi até o local de produção desses, assim, não da produção, mas sim do beneficiamento desses ovos, né, quando então eles eram colocados em conserva. Na época que isso aconteceu, nós tínhamos uma aluna da veterinária fazendo estágio na vigilância sanitária, e vocês não têm noção do que era o lugar onde a pequena indústria, então, onde esses ovos eram transformados em ovos em conserva, né? Então, assim, o lugar extremamente nada higiênico, o processo completamente cruzando material sujo com material limpo, não existia fluxo de produção, né? O lugar foi fechado, ele mais lembrava, assim,
área no fundo de uma casa do que qualquer outra coisa, mas cheio de entulho, cheio de coisa, né? Então, a gente está falando, quando a gente pensa em produto para exportação, né? Está pensando em uma grande quantidade, então, bovinos que vão ser vendidos em pé, é um carregamento de um navio que vai levar bovinos em pé. Se a gente está pensando em carcaças de suínos ou carcaças de aves, são containers e containers que vão levar esse material para fora do Brasil. Mas quando a gente começa a olhar um pouquinho mais para dentro, nas produções menores, né, naquilo que fica interno, que muitas vezes é com a fiscalização municipal só, se encontram muitos problemas em relação à presença de resíduos, né, por não haver uma fiscalização, vamos dizer assim, ou um controle maior sobre esse tipo de produção. Principalmente que grande parte deles não possui uma pessoa, vamos dizer, um fiscal, um responsável constantemente. Se a gente pensar no frigorífico, a gente vai ter pessoas que trabalham no abate, né? Então, tanto veterinários como técnicos em controle de qualidade, são pessoas que estão constantemente dentro do frigorífico acompanhando os abates, tá? Então, a gente tem uma garantia de que esse produto foi avaliado, analisado e se estabeleceu uma possibilidade de risco ou não para ele ser utilizado. Mas quando a gente começa a pensar em outros produtos, né, o leite, por exemplo, é um que normalmente não existe um técnico, uma pessoa durante todo o processo de processamento, todo o processamento daquele leite, né? Então a gente tem os testes de plataforma, que são realizados de uma forma preventiva, vamos dizer assim, para verificar se tem ou não tem algum tipo de resíduo, se tem ou não tem algum problema, porque se ele não está ácido, né? Então, se ele é passível de ser utilizado, mas a fiscalização ela não é constante. Ela não está ali em toda vez que chega leite, toda vez que o leite é processado. Então, acaba sendo, quando a gente encontra trabalhos na literatura, normalmente eles estão relacionados à quantificação de resíduos em leite. Existem vários. E os resultados, às vezes, assustadores. Tá? Bom, como existe essa questão do Códex Alimentários, né, a União Europeia, ela, de uma certa forma, ela criou só, para a União Europeia, de um modo geral, um novo regulamento. Né? Isto por quê? Porque eles entenderam que os limites de resíduos até então tolerados não eram suficientes, tá? Ou eram altos demais. Então, eles começaram a rever esse processo como um todo, né? Para tentar melhorar a segurança do alimento. Por quê? Porque na União Europeia, grande parte do alimento ela vem de outros países, né? Então, eles têm produção, mas ainda assim a produção que eles têm não é suficiente para eles, importam muito material. E essa ideia foi, vamos dizer assim, harmonizar as normas em toda a Europa, né? Não existia uma norma para cada país, mas sim harmonizar. É como se nós pensássemos que aqui na América Latina, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, todo mundo teria um código semelhante, né? Um estabelecimento de limites de resíduos muito próximos ou iguais. Tá? Isso facilitaria bastante para a circulação de alimentos entre esses países. Tá? E no caso da União Europeia, principalmente em função de como cada país importa de países diferentes os seus alimentos, e dentro dos países europeus esses alimentos podem circular, né? Então a ideia era criar um panorama, um programa igual para todos os países, justamente porque, independente de onde ele vier e para qual país em qual país da Europa ele chega, ele não seria diferente de nenhum dos outros. Ele poderia circular tranquilamente dentro da Europa sem prejuízo nenhum, tá? Nesse trabalho todo que foi relacionado com o revisto, né, do Códex pela União Europeia, né, a ideia dele era segurança dos alimentos, tá? E existe uma coisa muito interessante em relação aqui que fala doação de alimentos, né, causas caritativas. Quando a gente fala em grandes terremotos, em grandes desastres naturais, né, sempre existe uma mobilização das pessoas em encaminhar material, encaminhar alimento, ou em zonas de conflito, zonas de guerra, de mandar alimentos. Né? E muitas vezes esses alimentos não chegam de forma adequada ou com qualidade adequada. Né? Muitas vezes não só porque
não são muito planejados ou pensados o processo, né? Acho que há cerca de uns 10, 15 anos atrás, foi feita uma campanha de mandar leite para um país, para o Timor-Leste, eu acho que era o Timor-Leste na África, tá? Se mandou leite em pó, foram toneladas de leite em pó para lá, só que a água deles era de péssima qualidade. Então, vocês imaginem, para diluir esse leite em pó em água, o problema se tornou maior ainda, né? Porque o alimento estava lá, eles não tinham como consumir, tá? Então, acaba sendo um grande desperdício, tá? E uma das coisas que se procura é reduzir o desperdício alimentar. Quando a gente fala na questão de segurança alimentar, a gente está falando tanto em qualidade como quantidade, né? A segurança alimentar, ela pensa em alimento em quantidade suficiente para todos, né? Mas com qualidade também para todos. Então, quando a gente fala em desperdício alimentar, existem alguns países que têm uma grande quantidade de produtos alimentícios produzidos que não são utilizados e são, então, desperdiçados, né? Muitas vezes ficam na própria lavoura, tá? Ou são destruídos, né? Quando a gente pensa, principalmente pensando na Organização Mundial de Saúde, em que a gente tem países que têm fome e que não têm alimento, né? Então, uma das ideias dessa revisão toda da União Europeia não é só garantir o produto que chega na União Europeia, mas também, de uma certa forma, assegurar a questão da segurança alimentar, tá? Qualidade e quantidade de alimentos para todos. Um dos problemas que existe durante todo o processo produtivo do alimento, né, são as contaminações cruzadas. Então, entre uma etapa de produção e outra, ou principalmente na hora do beneficiamento, quando a gente trabalha com produtos de diferentes espécies, né? Então, isso pode acontecer também. Vocês devem lembrar, talvez, né, no final dos anos 90, aconteceu na Ásia e na Europa uma grande mortalidade por Escherichia coli, que foram descobertas Escherichia coli patogênicas que estavam presentes nos bovinos, na carne bovina, e quando essa carne era manipulada junto com outros produtos, esses produtos eram contaminados com essa Escherichia coli, principalmente quando a gente tinha a carne bovina que era consumida cozida, né? Então ela passava o processo de temperatura, mas dentro dos locais de manipulação de alimentos, ela cruzava com produtos que seriam consumidos crus. Então, na época, foi mortalidade em crianças em escola, com merenda escolar, foi o número de pessoas que tiveram o impacto em relação à morte de pessoas foi bastante grande, né? Então, existe uma preocupação muito grande em relação à questão da segurança alimentar e a todos os processos, todos os elos da cadeia produtiva nessa questão de contaminação cruzada, né? Então, para não se tornar um problema. Tá? Então, esse também é um dos motivos pelos quais a União Europeia começou a revisar tudo que está no Códex Alimentares. Isso aqui é um trabalho feito aqui no Brasil, é uma revisão de literatura sobre os resíduos de produtos veterinários e produtos de origem animal. Tá? Esse trabalho ele foi feito, uma revisão bibliográfica com dados do mundo inteiro, né? Então, aqui aparece qual é o produto, né? Então, vocês vão olhar aqui, grande parte deles vão ser produtos antiparasitários ou antimicrobianos, né? Aqui vocês veem, tem tanto a carne como vísceras, né? Mel, tá? Mas a maioria deles é carne, aqui aparece leite, né? E quais foram os países onde eles foram encontrados, né? Isso tanto... Uma coisa que não diz no trabalho é se esse produto, né, a carne bovina com esse produto aqui, foi encontrado na Itália, mas se era da própria Itália ou se era uma importação, era de outro local. Tá? Então, era simplesmente uma revisão de literatura sobre os relatos no mundo falando sobre resíduos de produtos de origem animal em alimentos. É bem interessante, a gente encontra vários desses trabalhos, alguns com algum alimento específico, outros sobre um princípio ativo ou um produto específico, né? Mas é interessante quando a gente
ler esses trabalhos, principalmente pensando em região ou sistema de produção. Quando a gente pensa no Brasil, né? Qual a espécie animal e principalmente o sistema de produção desse animal e o tipo de resíduo que ele vai ter, tá? A questão do resíduo, ela se torna importante. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu trabalhei monitorando o sistema de tratamento de dejetos suínos, tá? Então, era um sistema de lagoas e eu monitorei durante 12 meses cada uma das etapas das lagoas. Então, tinha tanto uma área de lagoa anaeróbica, como depois tinham 9 lagoas no total, até a saída final do sistema, tá? Uma das coisas que eu consegui relacionar com funcionamento ou não do sistema de tratamento de resíduos e a produção é que toda vez que tinham animais com suspeita clínica, eram utilizados antimicrobianos sem uma prescrição adequada, sem identificar qual era o agente causal, tá? Normalmente eles usavam tetraciclina, né, ou então oxitetraciclina, um grupo que tem amplo espectro, mas sem identificar quem era o agente causal. Então eram usadas doses bastante elevadas desses produtos, e quando esses animais eles eram medicados, no sistema de tratamento de dejetos, a gente tinha uma parada do processo. Por quê? Esses antimicrobianos, em grande parte, eles são levados ao ambiente, eles são eliminados pelas fezes. Já no próprio animal, ele começa a atuar sobre as bactérias do trato gastrointestinal. E durante o processo de tratamento de efluentes, eles continuam tendo uma certa ação, principalmente nos micro-organismos que fazem parte desse processo da biotransformação dessa matéria orgânica. Tanto eles atrapalham esse processo, eles podem impedir muitas vezes esse processo pela sua capacidade de agir sobre algumas bactérias, como eles podem ser um fator de resistência a produtos, né, aos micro-organismos que são patogênicos. Então, se a gente tem um suíno que é medicado com um produto, ele vai ser eliminado ou ele vai ser utilizado no animal por causa de uma Escherichia coli que está nas fezes. Mas no ambiente, se essa Escherichia coli se tornar resistente, ela consegue passar fator de resistência, por exemplo, uma salmonela. Então, conhecer, né, ou saber o sistema de produção se torna mais interessante ainda, principalmente para se pensar na questão do ambiente como um todo. Desculpa, pessoal. Bom, então, considerações a respeito quando a gente fala em carência medicamentosa, tá? Esse material é um compilado do trabalho desse autor, né? Então, primeiro, em função do crescimento da produção animal, né? Então, o mercado brasileiro de medicamentos também começou a crescer, tá? E ele está entre um dos 5 maiores do mundo. Vocês lembram a primeira aula que a gente teve nessa tópicos em farmacologia? A gente falou bastante sobre a questão do mercado da produção de fármacos, né? Principalmente quando a gente fala em antiparasitários. As drogas antiparasitárias são aquelas que estão em maior volume sendo comercializadas porque elas não têm um controle para sua comercialização. Tá? O produtor pode comprar o produto sem nenhum tipo de orientação, né? E utilizar várias vezes e muitas vezes de forma equivocada. Tá? Com essa questão de se produzir mais, começar a aparecer uma quantidade maior de produtos, a gente tem alguns produtos que são usados nos animais e se sabe que nos animais eles podem, por exemplo, causar malformação se aplicados durante a gestação, então eles podem causar malformação nos fetos, né? Mas eles também têm um princípio que os torna carcinogênicos para o humano quando consome um produto, um alimento que tenha resíduo desses produtos, tá? De um modo geral, quando a gente pensar em segurança alimentar, não é um único problema, né? Não é só o resíduo alimentar. Existem vários fatores que vão contribuir para a gente ter ou não ter a questão de quantidade e qualidade de alimentos, né? Então, o importante, ou neste caso aqui, é a questão do compartilhamento de responsabilidades e informações. Se fala muito hoje
já há algum tempo vem se falando na questão da assimetria da informação, né? Muitas vezes que a gente tem, se tem uma informação extremamente relevante a respeito de o uso de um produto, os cuidados que tem que ter em relação a ele, mas esse cuidado ou essa informação, ela fica restrita entre o Ministério da Agricultura, que é quem libera a produção do alimento, e vamos dizer assim, os técnicos que utilizam. Desculpa que a minha voz está indo embora. E muitas vezes o produtor rural não fica sabendo dessa informação, né? Então, não só aqui a questão de responsabilidade entre todos que estão envolvidos no processo produtivo, mas principalmente que as informações também circulem entre todos. Então, está aqui a questão de informação. Muitas vezes também a questão de... Um pouquinho. Se trabalham com produtores e a informação é passada ao produtor ou ao proprietário, e as pessoas que efetivamente trabalham ou vão fazer a aplicação desse produto não são informadas a respeito dos seus riscos, da necessidade de utilizar adequadamente, né? Quando a gente fala muito aqui em segurança ocupacional, né, quando se utiliza principalmente produtos tóxicos, como aplicação por aspersão, né, ou por banhos de imersão. Então, conhecer um pouco a respeito, quem vai utilizar esse produto, saber como utilizar esse produto e para que ele serve, né? E principalmente para quem vai utilizar o produto, por que ele está sendo utilizado, né, e qual é a função dele. Na área de animais pets, né, a gente pensa no uso do produto sem consequências, né, porque a gente não come cachorro, tá, nem gato, né, pelo menos aqui no Brasil. Mas quando a gente está falando em animais de produção, a questão de entender o porquê do uso de um fármaco se faz importante, principalmente entender se esse produto ele é economicamente viável, né? Se ele vai resolver o problema ou se ele vai ser um paliativo, tá? Aqui, então, o custo desse produto e efetividade desse produto, e principalmente quando se está pensando em questão de carência desse medicamento. Então, aplicar um medicamento, né? Se ele, o custo que ele tem, se ele efetivamente funciona e quanto tempo depois eu não vou poder utilizar o produto gerado nessa produção, isso tudo tem que ser levado em conta antes da aplicação do medicamento. Tá? A mesma coisa se a gente está falando em medicamento, mas as vacinas também deixam resíduos. Então, todos os produtos que são administrados nos animais, eles possuem um período de carência. Então, a questão dos racional, de novo, dos medicamentos, tá? Então, pensar quando, como e por que utilizar. E principalmente falta pesquisa, né? A gente tem vários produtos da indústria farmacêutica sendo elaborados, sendo lançados no mercado, e muitas vezes produtos novos, produtos que têm um custo absurdo, bastante elevado, sendo que produtos mais antigos, os início quando se começou a trabalhar com farmacologia veterinária, esses produtos não eram tão caros, eram de fácil aquisição, funcionam bem, têm uma efetividade boa, mas ainda assim foram deixados de lado em função da indústria farmacêutica, né? Porque ele tem um custo de produção e não vai ter um retorno financeiro tão bom como outros produtos, tá? Deixei para vocês aqui algumas referências, né? Então, dos produtos que foram utilizados, né? Então, a maioria deles são efetivamente produtos de dissertação e maiores, né? Mas também tem materiais em artigos, né? Em revistas. Se vocês olharem aqui, isso é uma revista química nova, né? Resíduo de medicamento. Então a gente está falando de resíduo de medicamento em uma revista de química, que não é uma revista focada ou voltada para a área da agropecuária. Então, esse é um tipo de informação que muitas vezes fica restrito a um grupo de profissionais que não são os profissionais que trabalham com aquele produto, tá? Então, que a gente está falando da disseminação da informação, da disseminação do conhecimento, isso é muito importante. No site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo,
tem algum material bastante interessante a respeito desses produtos, né, e como eles são utilizados pensando na questão de segurança alimentar. Então, tá aqui o site para vocês. Sobre este tema, carência medicamentosa, vocês têm alguma consideração, alguma pergunta? Achei que tu fosse falar, Alessandra. Bom, então se vocês... Tu tá com o microfone aberto, quer falar, Alessandra? Ok, Vitor. Nós vamos conversar um pouquinho, porque a Alessandra tá digitando. Tá, ok. Vamos falar um pouquinho sobre zoonoses, né? Isso é algo que colegas de vocês dos semestres anteriores pediram para ser abordado. Então eu trouxe durante todo o semestre, assim, quando foi falando sobre as medidas de prevenção e controle, né, a questão da profilaxia, sempre fui tentando trazer como exemplo algumas zoonoses, né, que são importantes na produção animal. Eu trouxe aqui algumas informações a respeito de algumas zoonoses, né, para vocês tomarem conhecimento. No final tem os sites onde a gente encontra, principalmente aquelas que têm os programas de controle e erradicação no Brasil. E as zoonoses que eu trouxe para a gente conversar um pouco são justamente essas que estão vinculadas a algum programa, algum tipo de cuidado essencial com a saúde humana. Tá? Então, vou começar. O que são as zoonoses? Né? Durante muito tempo se caracterizou a zoonose como uma doença que era passada do animal para o homem. Né? Hoje a gente traz um conceito um pouco diferente, que na verdade são doenças comuns aos homens e aos animais. Né? Então, elas tanto podem acontecer nos homens como nos animais, sendo que tanto o animal pode ser o agente inicial, vamos dizer, onde a doença começa e posteriormente infecta o homem, ou também pode acontecer o contrário. Um homem infectado transmitir para os animais. Tá? Na cooperativa Languiru, em Teutônia, há vários anos atrás, houve um problema bastante sério, porque foram diagnosticados vacas com tuberculose. Né? Então, essas vacas foram diagnosticadas, se fazendo todo um processo de identificação de qual era o agente causal, né? Se verificou que o Mycobacterium presente nos animais era de origem humana. Então, é o que a gente chama de antropozoonose. Né? Começa do homem e vai para o animal. E a zoantroponose é uma enfermidade que começa no animal e passa para o homem. Tá? Então, antropo é porque é do humano e zoo porque vem dos animais. Tá? Então, de um para o outro. Em alguns materiais vocês vão encontrar essa classificação, mas grande parte dos materiais já não fala mais sobre isso, justamente porque a gente fala que as doenças são comuns, independente de quem é a fonte de contaminação para quem, né? Elas acontecem de igual forma nos indivíduos. De uma certa forma, isso tem que ser pensado com cuidado, porque um micro-organismo que pode causar doenças aos homens, algumas espécies podem ser zoonoses e outras espécies desse mesmo micro-organismo não. Isso é o que acontece na maioria deles, nós vamos conversar um pouquinho, principalmente brucelose e tuberculose. Tá? De um modo geral, a prevenção da zoonose se caracterizam tanto por ser de forma temporária como permanente. Depende se a gente está trabalhando presente a um surto, por exemplo, né? Então eu vou ter ações que vão ser executadas de forma temporária, normalmente para reduzir ou eliminar aquele foco, né, para que ele não se expanda, ou elas vão ser permanentes na forma de programas, né, que se vai tentar reduzir ao máximo o número ou percentual de ocorrência, então a prevalência dessas enfermidades, o número de animais com a doença. Para isso, sempre vão ter diferentes ações ou atividades, tá? Cada enfermidade ela tem um programa diferenciado
isso se existe ou não existe vacina, que tipo de profilaxia pode ser realizada ou não em relação àquela espécie animal. Tá? Importante vai ser sempre a questão da educação em saúde, ou seja, explicar o que essa zoonose significa, de que forma ela pode ser prevenida ou então controlada, né? Então as pessoas têm que tomar conhecimento disso. E se vocês pensarem em algumas zoonoses, isso é feito de uma forma bastante ampla, que nem essas transmitidas por que tem os mosquitos envolvidos no processo de transmissão, né? Essas são feitas campanhas de educação, né? Então, agora a gente está com um problema de dengue acontecendo na região leste, justamente ali na região da agronomia, né? Então, a gente recebeu pelo site da universidade uma explicação a respeito de o que fazer para evitar a dengue, né? Para prevenir a dengue, tá? Então, isso a gente faz nas campanhas de televisão, sobre como prevenir, sobre como fazer. De um modo geral, essas campanhas são feitas para a população humana em enfermidades que acontecem em áreas urbanas, em grandes centros, né? E que tem uma relação direta, muitas vezes, com a questão ambiental, né? Onde a fonte de infecção está relacionada com o meio ambiente, tá? Então, por isso, elas são bastante abrangentes, justamente porque o cuidado vai estar em relação a como trabalhar, como organizar o ambiente de um modo geral, tá? Se existe vacina, são feitas campanhas de vacinação também. É uma das formas de se educar a população. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais vacinação antirrábica como uma campanha em cães, né, nas zonas urbanas, mas a raiva urbana, durante muitos anos, ela tinha uma campanha pesada, em que os vacinadores eram pessoas treinadas, então, que iam nas casas, de casa em casa, independentemente da pessoa querer ou não querer vacinar, levar ou não levar, o animal era obrigado a ser vacinado. Então, os vacinadores iam de casa em casa e vacinavam todos os animais que existiam naquela, tanto cães e gatos que existissem naquela residência. Né? Eu cheguei a acompanhar alguma dessas campanhas quando eu era pequena ainda, e porque a gente tinha uma alta prevalência de raiva em cães, né? E quando a gente tem, no caso da raiva canina, ou raiva urbana, para a gente ter uma ideia se a doença está ou não está sob controle, se avalia a quantidade de casos em humanos, tá? Então, se a gente tiver aumento de casos em humanos, se começa uma campanha vacinal. Se a gente tem redução do número de casos humanos, não tem uma grande expressão de casos de raiva urbana em humanos, a gente elimina ou para com a campanha de vacinação. Tá? Vou esperar um pouquinho que a Alessandra está digitando. Lembra da campanha? É. Era bastante interessante, porque às vezes tinha muita resistência, né? Embora a raiva, claro, quando o animal manifestava a raiva, já não tinha mais o que fazer, e de um modo geral, o tutor, né, a pessoa que tinha esse cão, entendia o risco de ter esse animal em casa. Quando a gente fala hoje, por exemplo, na leishmaniose, em que se faz a busca ativa dos animais doentes, então, quando tem um animal que é diagnosticado com leishmania, a clínica que atendeu esse animal, o veterinário que atendeu, ela é obrigada a fazer a informação de que esse animal foi identificado. Tá? A doença foi identificada no animal tal, com o tutor tal, na residência tal. A vigilância sanitária vai até essa propriedade, né, e avalia não só os outros animais da propriedade, como um raio de casas ao redor desta local onde tem o animal. Tá? Então, existe um raio, né, um perímetro que é todo analisado, avaliado. Neste caso, durante muito tempo, a recomendação que a gente tem é a eliminação, então, a eutanásia do animal positivo, porque ele põe em risco a saúde dos humanos. Mas isso, como a pessoa não vê o processo, é diferente da raiva, né? A raiva teve um animal agressivo, animal brabo, ele passa mal, ele saliva muito, então é algo que assusta as pessoas. Mas no caso da leishmania, não, é algo um tanto quanto passivo.
né? O animal vai perdendo peso, vai crescendo as unhas, mas não é uma coisa visível, agressiva, né? Então, existe essa tendência as pessoas não quererem completar, vamos dizer assim, o que é o pensado no programa, do modo geral, para erradicação da doença, ou de um controle, que seria diagnóstico e eliminação. Tá? Então, eutanásia do animal. Tá? Então, são muitas vezes em relação à questão da educação, né? O porquê fazer aquilo, né? O quanto que está em jogo, o quanto que está em risco em termos de indivíduos que presente ou na circunstância onde vivem esses animais, tá? Quem pode ser zoonose? Tá? Os patógenos são os mais diversos possíveis, né? Existem bactérias, vírus, parasitas, os agentes não convencionais. Algumas plantas tóxicas são consideradas zoonoses, picada de escorpião, aranha, isso também é considerado zoonose, tá? Faz parte, vamos dizer assim, dos programas de controle. Normalmente existem os centros de controle de zoonoses, né, que, por exemplo, um cão com raiva, ele vai para o centro de controle de zoonoses para ser observado durante um período, para ver se a raiva é mesmo ou não. E nesses centros é onde se faz o controle dos animais, normalmente animais de rua, são capturados, são castrados, são desverminados para tentar encontrar, então, um local adequado para ele, né, uma casa ou um tutor para ele. Mas esses ambientes, esses locais também, eles são responsáveis por trabalhar com a questão dos agentes não convencionais, né? Quando se olha os boletins de informe da vigilância sanitária, quando fala na questão de zoonoses, sempre vão aparecer quantos casos de intoxicação por planta, quantos casos de agressão por animais, não animais de companhia nem animais de produção, for acontecer. Então, mordida de cobra, aranha e por aí afora, tá? Então, não chega a ser uma zoonose, se a gente pensar na questão de doença transmissível, né? Mas ainda assim eles são enquadrados aqui junto com os controles de zoonose, tá? A forma de transmissão tanto pode ser com contato direto, através de alimento ou no meio ambiente de um modo geral, tá? Então, dependendo, e aqui ainda não apareceu o hospedeiro intermediário, né? Mas, de um modo geral, de qualquer forma, a gente pode se contaminar. Isso vai ser muito específico de cada enfermidade, de cada doença. E principalmente em que espécie animal ela acontece. Se a gente pensar em doenças em bovinos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre brucelose adiante, mas, por exemplo, brucelose, ela é importante para o produtor rural, se ele auxiliar um parto e essa vaca tiver brucela, ele pode se contaminar. O veterinário que faz um atendimento ao parto, que também não usa luva, né, pode se contaminar. Durante uma necrópsia de um animal que morre, é passível de se contaminar. As pessoas que trabalham em frigorífico, que fazem os cortes e eviscerações dos animais, se for um animal contaminado, esse indivíduo também pode se contaminar. De um modo geral, quando a gente pensa em animais de produção, a forma de se contaminar está muito mais relacionada com as pessoas que lidam diariamente com aqueles indivíduos, né? Com aqueles animais. São eles que têm mais chance, vamos pensar assim, de se infectarem. Contudo, né, várias enfermidades são passíveis de serem transmitidas por alimento, tá? Então, leite por ovos, né, ou por carne, e por isso, então, a questão da fiscalização. Hoje a gente tem instituído no Brasil um sistema de fiscalização de alimentos, né? Então, é o CIF, quando é responsável ao Ministério da Agricultura, que faz a fiscalização, essa inspeção sanitária dos alimentos. Ela pode, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o CISPOA que faz o estadual, e sim é quando é municipal, Sistema de Inspeção Municipal. Hoje a gente tem mecanismos assim, de interação entre prefeitura e Ministério da Agricultura, ou prefeitura e Secretaria de Agricultura, em que, embora o veterinário, o processo todo seja realizado dentro do município, ele ainda pode ter ou o aval, né, do Estado ou o aval do Ministério da Agricultura, e desta forma, mesmo que ele tenha um carimbo de inspeção municipal, vamos dizer assim, ele passa a ter ou um carimbo de SUASA quando é estadual, ou de CISB quando é um federal, tá? Quando tem o aval, vamos dizer, o acompanhamento
de uma instância superior nesses procedimentos de inspeção sanitária. Né? Estão sempre relacionados com a saúde humana, principalmente na relação com esses animais, né? Então, no ambiente doméstico, por isso que elas têm uma importância tão grande, as doenças urbanas, talvez, porque a relação com os animais se dá de uma forma muito mais intensa do que quando a gente pensa na questão da agricultura. Né? Se a gente pensar, claro, que em bovinos leiteiros, em caprinos, né? São culturas onde existe sistemas de produção onde existe uma interação muito maior entre as pessoas e os animais. Mas em alguns outros sistemas, né, como gado de corte, em sistema extensivo, isso vai acontecer, essa interação vai acontecer um pouco menos. Tá? Então, existem vários relatos de enfermidades de zoonoses, né? Há uns anos atrás apareceu um relato, foi na França, de uma pessoa, uma agricultora, que trabalhava com caprinos, e ela estava grávida e teve um aborto. Esse aborto foi diagnosticado no hospital como listéria, né, uma listeriose, e fazendo a identificação ou a busca por onde teria sido a fonte de contaminação, ela tinha uma cabra que tinha listéria e ela fazia queijo em casa e consumia o queijo. Então, o leite que ia para a indústria, ele era pasteurizado, ele era tratado termicamente, mas o que ela consumia em casa era com leite cru, né? E com isso ela se infectou. Tá? Então, muitas vezes acontece isso, né? De um alimento, um animal ele possui a doença, então o alimento vai ter aquele agente, né? Mas o processo de tratamento, né, ou térmico do leite, ou posteriormente na carne, as pessoas cozinham a carne, assam a carne, né? Então evita essa transmissão, mas as pessoas que fazem o consumo em casa, né, dos animais acabam se infectando. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho de algumas das zoonoses. Tá? Então, aqui no caso da brucelose, existem como agentes, né, a Brucella abortus, a melitensis, a suis e a canis. Tá? Abortos normalmente bovinos e bubalinos, a melitensis é de caprinos, suis de suínos e canis dos caninos. Diferenças entre elas, né? Abortos, melitensis e suis possuem, principalmente a melitensis abortus, que a gente trabalha bastante, elas são o que a gente chama de rugosas, né? Pela sua constituição, a sua membrana externa, a forma de diagnóstico que se usa, se eu usar um antígeno para diagnóstico de Brucella abortus, eu também vou poder identificar, ou ele também vai reagir com Brucella melitensis, tá? Mas a canis não. A canis, ela tem borda liso. Então, se a gente pegar um sangue de cão e testar com o mesmo antígeno que a gente usa para bovinos e caprinos, ela não vai dar resultado, porque é diferente. Então, quando a gente suspeita de brucela em caninos, né, é feito um teste específico, a mesma coisa se faz para suínos, também tem um teste específico. A preocupação com o programa de controle de brucela, ele tem muito mais relação com a brucela abortus, né, que é em bovinos e bubalinos. Existem alguns relatos, a melitensis não se fala no Brasil, porque em princípio ela não existe, ela não foi diagnosticada ainda. Né? Nos Estados Unidos, existem relatos de casos de bovinos que foram contaminados com Brucella melitensis, porque eram unidades de produção que tanto tinham bovinos como cabras, né? Introduziram no rebanho cabras com Brucella melitensis, e como elas utilizavam, tanto bovinos como cabras utilizavam a mesma área de pastoreio, a brucela é transmitida pelos líquidos amnióticos. Então, mesmo que não haja um aborto, que a fêmea vá ter a cria a termo, nesses líquidos vão estar presentes brucelas. Tá? De um modo geral, quando a gente fala em bovinos tem, na primeira vez que se contamina com brucela, ele vai ter um aborto, mas a partir daí não tem mais. Então, muitas vezes a gente não identifica a presença da doença, justamente porque a gente pode ter um pico de ocorrência de abortos e posteriormente não acontece mais. O que pode acontecer são retenções placentárias, mas muitas vezes não percebidas. Tá? Então, a relação com o humano, neste caso, ela é muito mais pelo auxílio ao parto, né? Por estar em contato direto com os bovinos.
tá? Neste caso, lá nos Estados Unidos, foi bastante interessante, porque primeiro, como começou o processo de aborto nos bovinos, eles suspeitaram de Brucella abortos, fizeram todo um programa, tentar identificar de onde que os animais tinham se contaminado, até o momento eles conseguirem isolar a Brucella e identificar como Brucella melitense. Porque os meios de diagnóstico laboratorial são iguais e não diferenciam uma da outra, né? Então, quando eles conseguiram fazer o isolamento e caracterização da brucelose, dessa Brucella melitensis, é que eles conseguiram tomar medidas de prevenção e controle com este rebanho e com os outros rebanhos. No caso, quando a gente pensa em Brucella, as cabras também podem ter Brucella abortos. Normalmente, quando se faz prevenção de doenças que são só de caprinos, doenças víricas, principalmente aquelas que são transmitidas pelo leite da mãe para os filhotes, né, da mãe para a cria, se retira ou não se deixa esse filhote mamar na cabra e se usa leite bovino. Se esse leite não for de uma origem conhecida, eu posso introduzir Brucella abortus no rebanho caprino justamente através do leite utilizado no aleitamento das crias para evitar doenças víricas. Tá? Então, assim, o manejo tem uma relação direta com a presença dessa enfermidade. Se vocês olharem aqui, não tem a Brucella ovis, né? A Brucella ovis não é zoonose, tá? Ela é específica de ovinos, né? E por mais que as pessoas tenham um certo medo quando enxergam um ovino com epididimite ou com algum sintoma, ela não é zoonose, tá? A gente tem que tomar cuidado em relação ao trabalho com animal, mas sem risco de contaminação, tá? Então, o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose, ele foi criado em 2007, tá? E ele está previsto para bovinos e bubalinos, tá? Não para outras espécies animais. Neste caso, é obrigatória a vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade. Machos não são vacinados, são só fêmeas, tá? E existem dois tipos de vacina, né? Essa B19 e essa RB51. Um dos problemas que existe em relação ao uso da vacina é que essa vacina ela induz a formação de anticorpos nos animais, tá? Então, para os animais, ela não é patogênica, né? Ela induz a imunidade. Mas quando uma pessoa, um humano se contamina com essa vacina, ou por acidente, né? Normalmente, durante a aplicação da vacina, pode haver o contato, né? Então, essa pessoa vai ter todos os sintomas de brucelose, tá? Então, para o homem, ela é patogênica. Para os bovinos bubalinos, não. Então, neste caso, o contato direto é a forma de transmissão, mas ela também pode acontecer pela via respiratória, por inalação das bactérias em ambientes contaminados. Então, vocês imaginem, por mais que ela seja eliminada via leite, via líquidos placentários, né, líquidos amnióticos, é possível, sim, através de conjuntiva, né, ou mesmo respirar, durante a eliminação desse material, se o rosto estiver próximo a onde isso é eliminado, pode haver a contaminação. Então, se vocês pensarem em um bovino alto, né, bovino grande, mesmo que se tenha toda a proteção para fazer, por exemplo, um auxílio parto, no momento em que o feto ele é auxiliado, ele cai, junto caem com ele todos os líquidos, essa vaca vai estar em pé, né? E esses líquidos vão bater no chão e respingar. E esses respingos podem contaminar o humano também. Tá? Então, é assim, muito mais uma enfermidade considerada uma doença do trabalho, tá? É onde ela mais acontece. Em função da tuberculose e da brucelose, é que foi instituído o tratamento térmico no leite no Brasil, né? Por quê? Porque o tratamento térmico, no caso da brucela, ela elimina a brucela, tá? Então não teria problema. Existem alguns micro-organismos que o tratamento térmico ou ele não elimina, ou elimina o agente, mas não a sua toxina. No caso, como a brucela não tem toxina, é o agente mesmo, o tratamento térmico é eficaz, tá?
O que se fala, então, é manter uma boa higiene, desinfecção dos locais de produção, né? E cuidado em relação aos derivados, né? Os produtos derivados, para prevenir a doença de um modo geral. Aqui está o site onde tem o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, né? Mas lá no fim ele aparece de novo, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a zoonose enquanto a gente vai conversando, sem problema nenhum, tá? Esse aqui é um trabalho feito no Paraná. O Paraná tem um boletim extremamente interessante de divulgação de zoonose e intoxicações, tá? Então, aqui isso é lançado todos os meses, né? Esse aqui é desse ano, né? A brucelose, esse eu encontrei no mês de janeiro, foi feito esse levantamento. Então, eles apresentam desde 2016 até 2021, foram identificados casos de contaminação por brucela em ambiente laboratorial, ou seja, pessoas que fazem diagnóstico, que trabalham com isolamento do micro-organismo. Tá? Existe todo um regramento a respeito de onde é possível, quais são as características de um laboratório para se trabalhar com micro-organismos que são considerados zoonóticos. Né? Mas muitas vezes se começa um processo de identificação sem ter uma ideia de que aquilo é ou não um patógeno zoonótico. Né? Então, muitas vezes é possível sim a contaminação ou durante o isolamento do micro-organismo ou durante o processo de produção de vacina. Tá? Então, aqui, as várias cidades onde isso aconteceu, o número de pessoas expostas, né? Então, 5, mas aqui vocês veem 22, 32 pessoas expostas, né? Então, em quantas delas foi realizado algum procedimento, né? E mesmo, então, essas são as pessoas que tiveram uma profilaxia realizada, mas mesmo assim ainda houve casos, né? E dentre as pessoas que se contaminaram em algum momento, 2 se recontaminaram posteriormente novamente, tá? Então, isso é muitas vezes uma falta de cuidado em relação ao processo de trabalho, né? O não respeito, vamos dizer assim, aos procedimentos, aos protocolos estabelecidos para trabalhar nesses laboratórios. Então, se uma pessoa que trabalha em laboratório é passível de se contaminar, quando a gente trabalha com animal que apresenta algum tipo de sintoma e ele pode ter enfermidade, é mais fácil ainda da gente se contaminar. Essas doenças que fazem parte dos programas de controle, elas são de notificação obrigatória. Ou seja, cada vez que tem um animal com suspeita da enfermidade, isso deve ser avisado ao serviço da municipal, não, serviço de vigilância do municipal. Então, normalmente, ou a inspetoria veterinária, né, ou o próprio. Existe no site do Ministério da Agricultura uma forma de se fazer essa notificação, ela pode ser feita via formulário eletrônico, né? Em geral, quem faz essa notificação é o médico veterinário. Então, se existe uma suspeita, né, de uma enfermidade que possa ser uma zoonose, obrigatoriamente o técnico que trabalha nessa propriedade ou o proprietário desses animais, ele obrigatoriamente tem que informar o serviço veterinário oficial, tá? Então, pode ser a secretaria do município, né? Pode ser a inspetoria veterinária relacionada ao estado, tem que avisar, tá? No Rio Grande do Sul, agora em abril de 2002, foi feito vamos dizer assim, em todos os estados do Brasil, uma determinação de qual seria a classe que o estado se encontra em relação à prevalência de brucelose e à prevalência de tuberculose, tá? Então, o Rio Grande do Sul está na classe B para as duas, né? Que tem, no caso da brucelose, entre 2% e 5%, tá? E na tuberculose, entre 2% e 3% de casos, né? O que acontece? No caso do Programa de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, o que se quer aqui é que se tenha uma quantificação menor do que 2% de focos, vamos pensar assim, né? De propriedades que tenham a doença presente, tá? No
eu me lembro nos anos de 80, quando eu ainda estava na graduação, o Rio Grande do Sul tinha mais de 12%, né, de brucelose diagnosticada no estado. Então, ele estava aqui na classe D, né? A gente está com 2007 até agora, né? Quase 20 anos, né? Vamos pensar assim. E se conseguiu reduzir, mas ainda não chegar ao que é o esperado, que é ter menos de 2. A gente ainda tem uma quantidade razoável de propriedades que possuem animais com brucelose. Isso porque, muitas vezes, né, o que se faz é, da suspeita de um animal com brucelose, o proprietário vende o animal, né, sem ter feito o diagnóstico adequado ou sem avisar o serviço de vigilância oficial. Né? Não é feito nenhum tipo de diagnóstico. Para fazer diagnóstico de brucelose e tuberculose, isso tem que ser feito por médico veterinário, e esses veterinários são treinados pelo Ministério da Agricultura e recebem um credenciamento como habilitados para isso. Né? Então, somente eles vão poder fazer tanto o diagnóstico, no caso laboratorial da brucelose, como a imunoglobulina para tuberculose, né? E atestar se o animal é sadio ou não. Tá? A vacina também tem que ser dada por um veterinário deste grupo, né? Porque ele vai, no momento em que ele faz esse processo, ele faz uma identificação do animal, da propriedade, e periodicamente ele tem que prestar relatório a respeito de onde foi trabalhado com os casos de brucelose. Tá? Assim como a gente tem nos animais de produção muito bem claro a questão da brucelose, em animais de companhia, que é a Brucella canis, como ela não tem notificação, né? Diferentes dos animais de produção que têm a notificação obrigatória, no caso de animais de companhia não existe notificação. Então não se tem uma ideia de quantos casos. Né? Normalmente, quando se consegue identificar alguma brucelose canina, é porque foi feito um relato de caso na literatura. Tá? Em cães, né, a brucelose não recebe tratamento, tá? Em animais de produção, a brucelose ela, não é tratada, ou seja, os animais diagnosticados são feito diagnóstico, né, e eliminação do animal, tá? Os animais de companhia não é feita o abate dos animais, né? Normalmente quando é um cão que tem problema de epididimite, algo assim, é feita a castração do macho, né? E a fêmea também é feita a castração para ela não ter mais problemas de eliminação, então, da brucela durante os partos. Mas, em geral, não se elimina o animal, se faz tratamento com antimicrobiano, que foi o que aparece aqui, ó. Deixa eu ver. No caso dessa vacina, né, para fazer atenuação dessa vacina, no caso dessa aqui se usa rifamicina, tá? Então, no caso de cães, é possível trabalhar com produtos antimicrobianos, mas nas outras espécies animais, não. Tá? Algum de vocês já vivenciou ou em alguma propriedade ou algum lugar onde foi diagnosticado brucelose? Isso é em propriedades onde se tem o programa, né, onde as pessoas fazem esse controle de vacinação das fêmeas, né, periodicamente identificação dos animais para circular, eles precisam ter a GTA, e na GTA eles têm que ser negativo, então a guia de trânsito, né, para participar de exposições e feiras, para transitar de um modo geral, esses animais precisam, na guia de trânsito, ter descrito que eles são negativos, tá? Que aparece aqui no caso da tuberculose, mas para a brucelose também. Pode falar, Alessandra. Eu tô tentando desligar o microfone, professora, que eu tô com um probleminha no meu computador. Mas Não, eu precisei, quando eu era muito pequena, na fazenda da minha tia, teve problemas de brucelose. Mas eu era pequena. Mas eu é, lembro. hoje a gente acaba vendo menos,
porque quando se tem a notícia é em função de ser feito o diagnóstico, né? Mas, de um modo geral, como reduziu bastante o caso de surtos, né? A ocorrência de casos, se visualiza muito menos, né? Principalmente em animais que fazem parte de cabanhas, animais de valor zootécnico maior, tá? No caso da tuberculose, existem vários grupos de Mycobacterium, né? Então, mas apenas o Mycobacterium bovis é considerado zoonose, tá? O interessante, né, é que agora fazem 3 anos, foi identificado um caso de tuberculose em suínos durante o abate, e esses suínos foram identificados com Mycobacterium tuberculosis. Não, isso não foi tuberculose, foi o bovis. O que acontece? Suínos que recebiam na alimentação soro de leite proveniente de uma queijaria, né, apresentaram tuberculose durante o abate, foram condenados, né, e posteriormente, então, foi identificada que era Mycobacterium bovis. Foi feita uma busca ativa, né, então, da onde seria a contaminação, a fonte de infecção desses animais, e foi identificado animais positivos nos bovinos leiteiros que entregavam leite para essa queijaria. Como era a produção de queijo parmesão, é um queijo que fica durante muito tempo de maturação. Neste caso, o tempo de maturação, a redução da quantidade de água, né, inviabiliza a sobrevivência do micobactério, né? Então ele acaba morrendo, mas o soro, então, desse leite proveniente da produção do queijo era rico em Mycobacterium, e foram 3 lotes de suínos no abatedouro. 2 foram identificados com Mycobacterium bovis, porque era uma fiscal agropecuária que estava acompanhando o abate, e um outro lote não foi identificado porque era outra fiscal, né? Então, depende um pouco. Tá, entre anos 70 e 80 é que foram os casos de brucelose. São bem mais antigo mesmo. É o que eu disse, quando eu fiz a graduação, a gente tinha uma prevalência bem maior. Né? No caso da transmissão da brucelose, ela pode ser tanto pulmonar, né? Então, se ela tiver a nível de pulmão pela transmissão aérea, então, ou por respiração, ou por perdigotos dos animais, né? E também pela ingestão de alimentos, né? No caso aqui para humanos, né? As referências que se faz a tuberculose intestinal em humanos, ela é menos de 5%, tá? Por quê? Porque existe o tratamento térmico do leite, né? Então, a forma de transmissão seria o leite também, né? Mas, então, reduz bastante. Isso aqui seria só quem consome produtos que não são processados, não são tratados, tá? E a transmissão aérea, ela tanto pode acontecer de humano para humano, no caso do Mycobacterium tuberculosis, como no caso de animais humanos, né, no Mycobacterium bovis, e como eu falei para vocês lá em Teutônia, que foi encontrado bovinos com Mycobacterium tuberculosis, né, então os humanos contaminando os bovinos, tá? Então, assim, isso aqui são dados mais antigos do Ministério da Saúde em relação aos casos humanos, né? Houve uma redução de casos, mas os dados do mapa em relação à população animal, houve um aumento do número de descarte de animais, então, tanto de carcaças como de órgãos, né? No período de 2010 a 2018. Praticamente duplicou, né, o número de condenações em frigoríficos em decorrência da tuberculose. Então, assim, mesmo que a gente tenha um grande número de animais ainda positivos, os processos de prevenção de transmissão aos humanos através do controle dos alimentos tem sido segura, né, e tem garantido que o número de indivíduos contaminados seja menor. Isso é interessante quando a gente fala em controle de brucelose, de uma zoonose, né?
se a gente está pensando em reduzir nos animais para poder reduzir nos humanos, e aqui é exatamente reduziu nos humanos, mas não reduziu nos animais, tá? Como medidas de prevenção e controle, então, são os guias de trânsito, porque não tem vacina, não tem tratamento, tá? Aqui no caso do tratamento de tuberculose, eu lembro há uns anos atrás, uma colega minha de turma estava trabalhando em Brasília, e Brasília fazia tratamento de bovinos, né? Eu lembro que eu acompanhei várias vezes saídas dela, ela trabalhava com bovinos leiteiros, e quando ela fazia identificação de brucelose, de tuberculose, desculpa, os animais eram tratados. O não tratamento dos animais tem uma relação direta à resistência antimicrobiana nos humanos. No momento que a gente trata um bovino com tuberculose, a possibilidade de desenvolvimento de resistência nos antimicrobianos é muito grande. Um humano que tem a tuberculose, ele precisa tomar um pool de 4 produtos durante 4 meses, tá? Então, assim, é um período muito longo de tratamento com uma grande variedade de princípios ativos. Se houver o caso de desenvolvimento de resistência nos animais, isso prejudica, piora ou inviabiliza o tratamento do humano, tá? Então, isso é por isso que a gente não trata bovinos, tá? No caso, existe a possibilidade de fazer um programa, um controle da propriedade, então ela vai receber a certificação de propriedade livre, mas isso é voluntário, não é obrigatório. E quando se faz, então, diagnóstico, suspeita do animal, é feito o diagnóstico e posteriormente sacrifício, né? Então, nem aproveitamento parcial de bovinos não tem aproveitamento parcial. Em suínos, a gente ainda consegue fazer o aproveitamento parcial de carcaça. Mas acontece que esse programa de controle de tuberculose e brucelose é focado em bovinos e bubalinos, né? Então, os suínos não fazem parte desse programa. Então, as medidas que são adotadas em relação aos suínos são um pouco diferentes, tá? Para vocês terem uma ideia, em suíno, no abate, quando é feito o diagnóstico em uma área, por exemplo, gânglios da só cabeça, tá? Esse animal, essa parte, toda essa região que os linfonodos fazem drenagem, ela é condenada e o resto do animal é liberado. Mas se ele tiver em 2 sítios, né, por exemplo, pulmão, né, e intestino, tá? Então, os gânglios pulmonares, os gânglios intestinais são 2 sítios diferentes de sistema de drenagem linfática, o animal é totalmente condenado, tá? O interessante disso em suínos é que se o animal tiver um sítio condenado, né, aquele sítio é retirado, então essa parte do animal que é drenada por esses gânglios não pode ser utilizada na alimentação humana, e esse animal é utilizado no consumo interno, tá? Ele não vai para exportação. Para ir para exportação, ele não pode ter tuberculose de jeito nenhum. Não pode ser feito nenhum tipo de diagnóstico de tuberculose nesse animal. Então, a gente pode comer uma carne de suíno e teve um micobactéria em alguma parte do seu organismo, né? Quando vai para o exterior, não pode absolutamente nada. Se eu lembro que eu tinha uma aluna de mestrado que é fiscal agropecuária, a gente muitas vezes discutiu isso, tá? Por que não pode ir para fora, mas a gente pode consumir essa carne, né? Qual é a diferença? Não somos diferentes dos outros, né? Então, se um único sítio contaminado não oferece risco do consumo da carne, não teria por que não poder enviar para outro país, né? Mas isso é uma questão de barreira sanitária e imposição dos países importadores, tá? Isso aqui é um dado do estado, né? No Rio Grande do Sul, em 2015, 13 milhões de bovinos, né, existiam. Desses, 239 mil foram submetidos ao diagnóstico, né? E que isso representa 1,7% do rebanho, então é muito pouco, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo em termos de tuberculose no Rio Grande do Sul, né? Menos de 2% da população, tá? Sendo que dentre as áreas, né, vamos dizer assim, como é organizado o Estado em relação aos serviços de epidemiologia, de um modo geral, né, a região de Estrela foi a que apresentou o maior número de animais testados, sendo 10%. Então, a gente tem 1,7%, menos de 2% dos animais do estado, né, e na região de Estrela foi o maior número. Se a gente pensar, aquela região é uma bacia leiteira, né, então é importante que se tenha a testagem desses animais, né, o risco é muito maior em relação ao consumo humano.
no caso de animais positivos, né, de 2015 para 2014, houve um aumento de 52% de animais positivos. Então, mesmo que a gente tenha um pequeno número de animais sendo avaliados, testados, ainda assim, o aumento no número desses animais foi muito grande. Isso pode ter vamos dizer assim, um erro, né, estatístico, justamente por quê? Porque se fez a testagem de animais suspeitos, né? Então não foi um sorteio aleatório, não foi uma determinação aleatória de prevalência, mas sim testagem de animais em propriedades onde existiam animais positivos ou testagem de animais suspeitos. Né? Se a gente testa animais suspeitos, a tendência a gente ter um maior número de positivos é muito maior. Tá? Em função desses dados, em função do rebanho, pode se estabelecer então uma prevalência aparente, tá? Então, no estado é menos de 1%, né? Se bem que a gente tem aqui um número muito pequeno de animais testados, né? Então, em função desse número, a gente chega a uma prevalência de menos de 1%. Provavelmente aumentando esse percentual de animais, né? Fazendo um estudo mais abrangente, né, em função do número de animais por regiões, então tendo representatividade de cada região, esse número aqui talvez fosse um pouco maior, tá? Mas ainda assim, né, para o estado como um todo, a gente tem uma prevalência bastante baixa. Talvez essa é outra que aparece com frequência nos boletins, é a questão da hantavirose, que eu trouxe ela aqui muito mais porque a gente conversa sobre a questão do controle de roedores, né? Então, o hantavírus está diretamente relacionado à transmissão pela presença de roedores, né? Então, eles são os portadores, eles carregam o vírus. O vírus, eles não morrem, eles não adoecem, né? Então, ele se torna extremamente interessante do ponto de vista de controle na área rural, por causa que a gente estabelece os programas de controle de roedores. Tá? No Brasil, ela apresenta como uma síndrome cardiopulmonar nos humanos, né? Mas ela pode aparecer de diferentes formas em diferentes países ou regiões, né? Então, para nós, ela aparece como uma síndrome cardiopulmonar. Em outros países do Rio Grande do Sul, ela vai ter somente comprometimento cardíaco, tá? Então, também é denominada síndrome cardiopulmonar, mas ela pode aparecer de outras formas, né? Ela pode ter não só respiratória e cardíaca, mas ela pode apresentar problemas neurológicos, ela pode apresentar problemas digestivos, né? Em cada região ela vai se apresentar de uma forma diferente. Isso vai ter uma relação direta com a variabilidade do vírus, tá? Além dos roedores, né, que são portadores, a gente tem que ter uma preocupação grande aqui com os roedores silvestres, tá? Então, a possibilidade deles eliminar esse vírus é bastante grande. Roedores também são portadores, ou seja, não adoecem. Então, ele não vai encontrar roedor que morreu por hantavírus. Eu não sei se até o final da aula eu vou estar com voz ainda. Vamos lá. Como é que se dá a infecção em humanos? Quando se começou a estudar o hantavírus, os primeiros casos que aconteceram foram justamente por ter áreas ou galpões abandonados, principalmente na zona rural, que permaneceram durante muito tempo fechados. Né? Então, como eles permaneceram muito tempo fechados, eles foram habitados por roedores, né? A partir, então, da eliminação desses vírus, eles permaneciam nesse ambiente todo fechado. Quando esse ambiente era aberto, as pessoas entravam nesse ambiente, então elas inalavam esse material que estava ali e adoeciam. Mas ainda pode acontecer a forma percutânea, né? Ou seja, ter contato com essas áreas onde houve contaminação, principalmente com mãos, né? Que a gente tem ferimentos, em arranhaduras, né? Mordedura de roedores é possível, porque eles têm o vírus na saliva, tá? O vírus em contato com mucosa, né? Então, tanto respirando os aerossóis, como entrar num local em que não, por exemplo, se estiver de máscara respirando, mas os olhos estão expostos, então pode entrar pela conjuntiva, tá? As mãos contaminadas, né? Então é possível
mexer em algum lugar, tocar algum lugar onde tenha o vírus, né? Então, por exemplo, fezes contaminada, e posteriormente ter contato dessa mão com uma mucosa também é passível de contaminação, né? Então, aí, mais uma vez, o autocuidado, a questão de utilização de equipamentos de proteção, né? Sempre que a gente for mexer com alguma coisa que pode estar contaminada com algum micro-organismo, utilização de luvas, né, é fundamental. Se a gente não conhece o ambiente, um ambiente fechado, a presença de óculos de proteção e máscara é extremamente importante, tá? Já foi relatada, então, transmissão de pessoa a pessoa, né? Isso na Argentina e no Chile, né? Mas é considerado um hantavírus diferente, né? Uma variedade do hantavírus que existe só lá nos Andes, mas não é comum, tá? Isso é só para esse grupo de vírus que tem por lá. Esse é um mapa, é uma das formas como se apresentam os dados epidemiológicos a respeito da enfermidade, né? Esse aqui é um mapa do Paraná, é lá que foi feito, então, esse levantamento, né? Então, aqui tem cada um a legenda aparece, né? Então, número de casos, deixa eu aumentar um pouco. Então, se vai zero, né? Nenhum caso, então, é a grande maioria do estado, até 20, quase, em torno de 25%, letalidade em torno de 25%, caso de mortalidade e letalidade aqui, né? Então, a relação entre mortos, entre os que adoeceram, né? Até 25%, então vai ser esse aqui é onde aparece até 40% de letalidade, né? E esses escuros, então, é onde tem o maior número, pode ter até 100% de letalidade, tá? Então, existe sim um problema muito sério em relação, por mais que o número de indivíduos não seja, números de infectados não seja muito grande, o problema da hantavirose está em relação à letalidade. Mesmo que o número de indivíduos contaminados seja baixo, ainda assim, se contaminados, a tendência a morrer é muito grande. Esse gráfico, assim, também é lá do Paraná, esse aqui é do mês de março, né? Num levantamento que eles fizeram entre 2018 a 2021, então, quais as consideradas zoonoses, epizootias, né, mais frequentes. E aqui vocês vão ver que em quase 80% dos casos, né, a raiva, tá? Então, assim, existe febre amarela, influenza, encefalite equina, encefalite bovina, esses aqui nem tem, né? Mas o outros aqui é o que o segundo mais aparece, mas então, assim, a raiva numa quantidade bastante elevada de casos suspeitos, tá? E por isso, então, eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre raiva também. A raiva tem sido diagnosticada em vários estados brasileiros, né? Ela está presente em praticamente todos, ela está presente em todos os estados, vamos dizer assim, em prevalências diferentes, né? Mas principalmente quando a gente fala na questão da raiva urbana. Hoje, existe, quando se fala em raiva dos herbívoros, que na verdade é o que fala o Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros, é pensando nos animais de produção, mas não se tem mais uma delimitação tão certa ou tão fácil, mas assim, entre o que é uma zoonose urbana, né, que seria a presença do cão, ou que é uma zoonose do meio rural, que seria considerada os herbívoros. Isso porque cada vez mais o sistema de produção está próximo dos centros urbanos. Então, a gente tem casos de cães na zona rural atacados por morcegos, né? Que antigamente sempre se pensava o morcego em relação aos animais de produção, como sendo o morcego a fonte de contaminação para os animais, né? Mas hoje a gente tem a presença de animais silvestres, animais urbanos, animais de produção, todos eles presentes em relação a possibilidade de transmissão entre animais ou transmissão para os humanos, tá? O controle da população, então, de morcegos é um do que se apresenta em relação ao Programa Nacional, né? Esses morcegos, eles são... No programa está estabelecido que quando existe a suspeita de um caso de raiva no meio rural, então, raiva dos herbívoros, é necessário fazer
a comunicação ao veterinário de serviço oficial, e esse vai fazer a comunicação, então, ao Ministério da Agricultura, e vai orientar, então, o produtor em relação a como fazer a questão do controle. Se usa muito a questão de, quando é animal de produção e ele foi mordido, de passar uma pasta, né, que mata os morcegos, né, ao redor da ferida, porque uma vez que o animal ele foi mordido por um hematófago, existe a tendência do hematófago voltar, né? Então, é uma das formas de eliminação, vamos dizer assim, do transmissor, né, a partir de utilização dessas pastas anticoagulantes nos animais. Também é possível a questão de captura de morcegos, né? Se faz a captura deles principalmente à noite com redes, quem faz é um grupo treinado para isso. Esses morcegos são identificados, é passado um produto neles também, e quando eles retornam ao seu local então de aninhamento, né, os outros morcegos vão ter contato então com esse produto e acaba eliminando o morcego, tá? Vacinação, ela acontece nas regiões determinadas, né? Então, quando se tem casos de raiva, existe a obrigatoriedade da vacinação, né, nos animais de produção. Em regiões onde não existem relatos de casos de raiva, não existe vacinação, tá? Então, isso é muito específico, isso varia de região, às vezes está limitado a um município, a uma zona bem ao redor de onde aconteceu o caso, e tem alguns estados onde ela é constante. Em alguns estados do Nordeste, a raiva ela é tão presente que ela é utilizada como um programa anual de vacinação para os animais. Tá? Então, isso depende muito de como a doença está distribuída em cada região, se ela vai utilizar a vacinação ou não. Para isso é importante a questão da vigilância epidemiológica, ou seja, cada vez que existir um caso, isso ser relatado, isso ser informado e ser investigado, né, para se fazer, então, um mapeamento da doença, para saber como ela se encontra e se há necessidade de quais medidas, então, serem realizadas, se só vacinação dos animais ou se há necessidade de captura e eliminação, então, de morcegos. Né? Muitas vezes se faz a captura dos morcegos e se identificam nesses morcegos se eles têm ou não a presença do vírus. Tá? Então, se forem animais com presença do vírus, então se faz um trabalho de captura, colocação diante do produto, então da pasta nesses animais para a eliminação do maior número possível desses morcegos hematófagos. Se eles não tiverem, né, presença do vírus, é feito um trabalho de, muitas vezes, remoção ou reposição desses animais para outro local. Né? Então, eles normalmente estão em cavernas, né? Algumas vezes em áreas de mata fechada, e o que a gente tem que cuidar é em relação aos animais de produção adentrarem esse local. Dificilmente a gente vai controlar os animais silvestres, né, nessas áreas, mas tentar eliminar ou dificultar o contato dos animais com os morcegos e dos animais com os animais silvestres, para que não haja o processo de transmissão. De novo, entra em foco a questão da saúde e da educação, né? Educação e saúde, tá? Para comentar, contar, identificar, explicar para as pessoas o porquê das ações, né? E o que significa cada uma delas, a importância de cada uma das ações a serem tomadas, tá? A transmissão vai se fazer principalmente pela saliva, né? Então, isso é um cuidado que tem que ser, porque nos cães a gente fala da raiva como a mudança de comportamento, como ela vai atacar aqui, então, o sistema nervoso. Os animais têm mudança de comportamento. Os cães normalmente ficam agressivos, né? E os herbívoros não, eles ficam parados, não se movimentam, não comem, né? Mas existe o caso, sim, de existir também animais herbívoros com a raiva não paralítica, mas sim a raiva nervosa, tá? Que o animal fica agressivo, né? Então, o que a gente vai procurar sempre é algum tipo de mudança de comportamento nesses animais, né? Se existem escoriações ou mordidas, né? Isso é um indicativo, então, de que
provavelmente existe raiva no rebanho, então a fazer a comunicação, né? E dependendo da região, dependendo do local, o hospedeiro ou reservatório, que vai ser também o transmissor, muda, né? Então vocês veem a figura aqui, ó, o humano está no centro, mas pode ser animais de companhia, animais silvestres, o próprio morcego ou animais de produção seriam a fonte de contaminação para os humanos. Tá? Há uns anos atrás aconteceu um ataque de humanos por morcego na Ilha do Mel, no Paraná. Né? Então, e não eram morcegos hematófagos, mas esses animais foram capturados e eles eram portadores do vírus da raiva. Né? Então, hoje a gente não fala mais só no hematófago, claro que ele vai ter importância em relação aos animais de produção, mas é possível sim a gente ter outros morcegos envolvidos no processo de transmissão da raiva, tá? Vamos lá. Isso aqui é um dado da Universidade de Évora, né? É um dado bastante antigo, mas para a gente ter uma ideia de como que se encontra a distribuição da raiva no mundo, né? Por mais que esse dado tenha em torno de 20 anos, né? Isso não modificou muito, tá? Então a gente vai ter onde a raiva está presente, isso aqui não é em quantidade de casos, em número de casos, mas sim se ela existe ou não existe, tá? Então vocês veem Américas aqui praticamente todos os países, né? Só lá em cima a Groenlândia aqui não. Nos países aqui do Ásia, Rússia, todo tem. A Europa, né? Aqui a gente não vai ter nos Países Baixos, então são poucos os países em que a raiva não está presente, tá? Não fica muito fácil de ver, mas a gente tem alguns países onde ela já foi considerada então, livre, né? Onde foi erradicada a enfermidade. São aqui, então, né, os Países Baixos e alguns países do norte da África, tá? E Austrália, né? Mas, assim, se vocês olharem de um modo geral, praticamente a raiva está disseminada pelo mundo inteiro. Em maior ou menor frequência, né? Em maior ou menor prevalência, mas ela existe, tá? Aqui no Brasil, né, em últimos 10 anos, houveram 38 casos de raiva humana, tá? Sendo que em 2020, então, foram notificados só 2 casos, né? Um era um adolescente de 14 anos, então, no município de Angra dos Reis, que foi morcego responsável, então ele adquiriu raiva através da mordida de morcego, e uma senhora de 68 anos na Paraíba, que foi mordedura de raposa. Então, vocês veem, quando aparece, vou voltar aqui, essa questão aqui, né, do humano estar no centro e qualquer espécie animal poder ser transmissor ou fonte de infecção, se torna verdade, né? Onde, dependendo onde a pessoa se encontra e o tipo de animal, principalmente quando a gente tem animais silvestres presentes, fazer o controle no animais silvestres é muito mais difícil do que em animais de produção. Se é se é um estado onde tem um programa de vacinação anual nos animais, né? Então animais de produção também são vacinados, se faz o controle nos animais de produção, mas ainda assim, quando a gente trabalha com animais silvestres, né? A presença de animais silvestres na região, não se consegue trabalhar ou evitar que esses animais se contaminem. E eles, então, se tornam fonte de infecção aos humanos. Esse aqui é no Rio Grande do Sul. Deixa eu botar aqui maiorzinho. Em 2019, né, vamos pensar aqui, onde tem o laranja são os municípios com caso de raiva em bovinos, tá? Então vocês veem que é bastante em várias regiões do Brasil, em vários municípios, né? Em alguns lugares a gente tem aglomerados de municípios onde vão aparecer essas enfermidades, onde vai aparecer a raiva, e normalmente isso vai estar associado, então, à presença de transmissores, né? E neste caso, onde tem o pontinho, são municípios com casos em morcego. Então, aqui é onde foi identificada a raiva em morcego, né? Então, se a gente tem uma grande quantidade de animais ou municípios aqui, onde foi identificada a raiva nos bovinos, mas nesses municípios não existe morcego com o vírus rábico, né? Então, significa que provavelmente a fonte de transmissão para esses bovinos foi uma outra espécie animal, tá? Então, e interessante é que tem lugares onde a gente tem o morcego com o vírus, mas naquela região, naquele município,
nenhum bovino com raiva, né? Então, esses morcegos podem se tornar transmissores para outras espécies, para as espécies silvestres, né? E as espécies silvestres, sim, têm um processo de migração ou movimentação maior e chegar até a área onde tem bovinos, tá? Então, aqui em 2019, né, 617 coletas de animais, então, potencialmente transmissores, né? Então, eram animais suspeitos de serem envolvidos em casos de transmissão de raiva, né? Desses foram 54 caninos, 55 felinos, 132 bovinos, 22 equinos, 1 suíno, 2 bubalinos, 18 primatas, 328 morcegos, né? E 5 animais silvestres, então gambá e rato do banhado. De todos esses animais aqui, né, 59 tiveram diagnóstico positivo para raiva, sendo então aqui a maioria em bovinos. Se a gente pensar 132 bovinos, 54 deu positivo e são 50%. Mas se a gente olhar aqui que são 328 morcegos, né, 4 deram positivos. Então, leva a gente a pensar que a transmissão da raiva no Rio Grande do Sul, ela tem um envolvimento muito maior de outras espécies do que efetivamente morcegos. Tá? Então, quando se suspeitar, durante muito tempo a gente tinha suspeita de raiva em regiões onde tem cavernas, que pode ter morcego, né? Então, em regiões onde sabidamente existiam morcegos. Mas hoje tem que se pensar muito mais na questão de primatas, né? Outros animais que sejam... Porque aqui até rato do banhado, né? Que foram pesquisados, não foi identificado, mas foram pesquisados, né? Então, várias espécies envolvidas no processo de transmissão do vírus da raiva. Tá? Esse aqui é no site do Ministério da Agricultura, aparece aqui o site para vocês. Nesse site, vocês vão entrar e aparece essa página, onde existem, então, os programas de controle e erradicação em animais. Hoje a gente tem o programa de controle e erradicação da aftosa, da tuberculose e brucelose, da raiva dos herbívoros e a encefalopatia espongiforme, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Programa de Sanidade Apícola, Sanidade dos Equinos, isso aqui é importante porque aqui aparece principalmente a questão do mormo, né, que tem importância em relação a como zoonose, né, e a investigação ou identificação desses animais, principalmente aqueles que participam de exposições e feiras, tá? Sanidade de ovinos e caprinos, de suínos, né? E dos animais aquáticos. Então, hoje a gente tem 9, vamos pensar assim, programas estabelecidos, né? Nesse aqui a gente vai ter 2 enfermidades e 2 espécies animais, né? No programa de sanidade de ovinos e caprinos são 2 espécies animais, mas existe um número maior de enfermidades aqui, né? Quando a gente fala em sanidade apícola, embora sejam só abelhas, né, são várias as enfermidades que são controladas em relação à sanidade apícola. Equinos aparece só mormo e anemia infecciosa equina, sendo que a anemia infecciosa não é zoonose, o mormo sim. Né? E nos suínos também tem uma diversidade de tanto aves e suínos, uma diversidade de enfermidades com uma relação muito maior à questão de sanidade da espécie. Tá? Na questão avícola, sim, o programa de controle que fala da salmonelose tem uma relação direta com os humanos em função da transmissão por alimentos, mas, de um modo geral, se trabalham enfermidades relacionadas à sanidade animal e não a uma zoonose. Tá? Então, assim, esse slide aqui é para vocês darem uma olhada, né? Então, entrando nesse site, vocês conseguem ter um acesso a todas as enfermidades ou todos os programas de controle que são realizados no país, né? Alguns sim sobre zoonoses, outros não, né? Outros não. Mas a ideia hoje era dar para vocês assim uma visão bastante ampla do que a gente trabalha em termos de zoonose no país, né? E principalmente aquelas que têm uma relação direta com a produção animal e o risco em que nós técnicos
somos expostos, né, em trabalhar com essas espécies animais. Tá? Então, acima de tudo, é importante se conhecer quais as espécies, se existe ou não algum programa de controle, se existe ou não alguma zoonose com aquela espécie com a qual a gente trabalha, e principalmente quais seriam os principais sintomas para a gente identificar a presença delas ou não. Tá? Eu não entrei em detalhes aqui com vocês da sintomas de cada uma das enfermidades, falei um pouco bastante amplo, assim, mas porque isso tem uma relação com o trabalho de vocês posteriormente, né? Então, quem for trabalhar com ovinos tem que estar inteirado do programa de sanidade de ovinos, quem for trabalhar com equinos, inteirado dos programas de sanidade em equinos, né? Principalmente, mesmo que não seja, um zootecnista não seja o responsável por fazer o diagnóstico, né, dessa enfermidade, por exemplo, no momento de aquisição de um animal, né, de aquisição, ou tanto numa feira ou numa propriedade mesmo, que tipo de documento sanitário eu vou exigir para esse animal poder entrar na propriedade, tá? Então, se vem de uma região onde tem enfermidades que são específicas só daquela espécie animal, ou também existem zoonoses, né? Medidas de profilaxia que são realizadas com esses animais, se seguem ou não os programas de controles estabelecidos para aquela espécie, isso se torna extremamente importante e, do ponto de vista sanitário, possibilita a redução de risco de introdução de doença. Então, é uma medida profilática a ser adotada em relação à aquisição de animais ou então movimentação de animais de um local para o outro. Isso tem uma relação direta também com, em alguns lugares, que o pessoal faz empréstimo de reprodutor, né, dependendo da espécie animal. Muitas vezes coleta de sêmen, né? Então, coleta sêmen e leva sêmen de uma propriedade para outra. Então, é passível desse animal ter uma doença transmissível através do sêmen? Sim ou não? Essa propriedade faz controle dessas doenças? Sim ou não? Tá? Risco para quem está manipulando esse material existe? É uma zoonose? Tá? Então, com o passar do tempo, dependendo da espécie com a qual vocês forem se envolvendo mais, vocês vão ter que se inteirar muito mais a respeito de cada uma da enfermidade que ocorre nessas espécies para pensar principalmente na questão de prevenção dessas doenças. Tá bom? Algum questionamento, algum comentário?